Olá, estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 48, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre os fósseis. Na aula de hoje falaremos sobre o estudo dos fósseis, a importância dos fósseis para a evolução biológica e vamos falar também sobre a relação entre os fósseis e as eras geológicas que nós estudamos agora há pouco tempo. Então, qual a relação existente entre um fóssil e a era geológica em que ele é encontrado? A camada numa escavação de uma montanha, enfim, na qual ele é encontrado. Isso tudo ajuda a identificar o período no qual aquele fóssil viveu, as condições do ambiente e também identificar há quanto tempo aquele fóssil viveu, quanto tempo atrás aquele fóssil viveu. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer o que são fósseis, entender a importância dos fósseis para a evolução biológica dos seres vivos e também relacionar a idade dos fósseis com o período geológico no qual eles viveram. Então, nós vamos fazer essa relação. A idade do fóssil com o período geológico vai depender da camada dos sedimentos de uma montanha, enfim, ou do solo em que ele foi encontrado. Antes de começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Vocês façam anotações das curiosidades, dos conceitos, das definições que nós vamos apresentar na nossa aula de hoje. Essas anotações são extremamente importantes. Vocês vão utilizar elas quando vocês forem fazer uma revisão, quando vocês forem fazer uma avaliação, ou simplesmente quando vocês forem fazer um exercício. Então, façam anotações. Anotem o que vocês acham que não vão lembrar, o que vocês estão vendo pela primeira vez, porque isso vai ser importante futuramente. Tá certo? Vamos começar então? Os fósseis. Observe a imagem do tiranossauro a seguir. Nós temos aí um dinossauro de cinema, certo? A imagem dele que está muito difundida. Na época do Jurassic Park aí se espalhou bastante. Talvez muitos de vocês nem sejam dessa época. Enfim, mas os dinossauros. O tiranossauro pertence ao grupo dos dinossauros, que viveram na Terra durante cerca de 150 milhões de anos. Não estou dizendo que foi há 150 milhões de anos atrás, não. Eles viveram, eles dominaram a Terra por um período de 150 milhões de anos. Viveram por muito tempo na Terra. E há 65 milhões de anos, quase todos eles foram extintos. Sobrou poucos remanescentes e alguns descendentes deles, que sofreram algumas modificações, algumas adaptações e evoluindo de maneira diferente. Mas há 65 milhões de anos houve a grande extinção dos dinossauros. A maioria deles foi extinta nesse período. O estudo dos dinossauros nos dá fortes evidências de que os seres vivos nem sempre foram como são conhecidos hoje. Eles passaram por várias transformações ao longo do tempo. E essas mudanças que ocorrem nas populações de seres vivos fazem parte de um processo chamado de evolução. Ou seja, eles dominaram a Terra por 150 milhões de anos, comentamos agora há pouco. Mas eles sempre foram dessa maneira que nós conhecemos, através dos filmes, enfim, das pesquisas que nós fazemos? Não. Durante esse período de 150 milhões de anos, eles sofreram muitas transformações. E essas transformações levaram muitos milhões de anos para ocorrer. Surgiram espécies diferentes de dinossauro graças a essas transformações pelas quais eles passaram nesse período. Posteriormente, depois da extinção deles, os seres vivos que sobreviveram a essa grande extinção, os pequenos mamíferos, eles também sofreram muitas transformações. E essas transformações deram origem aos seres vivos que nós conhecemos atualmente. Isso é
evolução. Essas transformações que ocorrem com as populações, que ocorrem com os seres vivos, é evolução. Eles vão adquirindo características novas, vão perdendo certas características e vão dando origem a novas espécies. Isso não acontece apenas com animais, mas acontece com todos os seres vivos. Legal? O estudo da evolução nos ajuda a descobrir a origem de cada grupo de ser vivo atual e a entender a enorme diversidade de organismos que há no nosso planeta. Então, nós nos ajuda a descobrir a origem de cada grupo de ser vivo atual. Da onde veio o cavalo? Da onde veio a girafa? Da onde veio a zebra? Será que eles tinham um ancestral comum? Um mesmo ser vivo antepassado que evoluiu e deu origem à zebra, evoluiu e deu origem ao cavalo, enfim, que foi sofrendo transformações ao longo dos anos? É isso que a evolução busca através do estudo dos fósseis, através do estudo da genética e da evolução. Muitos organismos que desapareceram deixaram restos ou marcas nas rochas, e esses restos ou marcas são chamados de fósseis. Eles são estudados pela paleontologia, a ciência que estuda os seres vivos do passado. Então, nós temos um ramo específico da ciência chamado de paleontologia, responsável por estudar as marcas, os restos em rochas deixados pelos seres vivos dos passados. Esses restos e marcas são chamados de fósseis. Paleontologia estuda os fósseis, os seres vivos do passado. Um fóssil só se forma em condições muito específicas, pois geralmente um cadáver é comido por animais ou decomposto por fungos e bactérias muito rapidamente. Se você encontrar um animal morto na rua, um cachorro atropelado na BR, isso acontece, mas esse animal logo vai se decompor, logo bactérias, moscas, enfim, outros animais vão se alimentar dele e ele vai se decompor, ele vai sumir, vai desaparecer. As partes moles têm chance de serem comidas e decompõem-se mais rapidamente que as partes duras, os ossos e as conchas. Essa, por sua vez, apresenta maior possibilidade de formarem os fósseis. Por isso que é difícil nós encontrarmos um fóssil de um animal inteiramente preservado. Geralmente, ou vai ser a concha desse animal, ou vai ser os ossos dele que nós vamos encontrar na natureza, na exploração. Justamente porque essa parte mais dura do corpo deles não sofre decomposição tão rapidamente e consegue ser preservada nos sedimentos, nas rochas. Um fóssil pode se formar com mais facilidade quando um organismo morre e, antes de se decompor, é soterrado por sedimentos. O organismo morreu, veio uma avalanche, uma enxurrada e soterrou, cobriu com terra aquele animal morto. Aí ele tem mais chance de ser fossilizado, porque não vai estar no ar, em contato direto com o ar, com outros animais, não vai, enfim, as bactérias ainda vão fazer a decomposição dele, mas essa decomposição vai ser muito mais lenta. No fundo de lagos ou mares ou nos leitos dos rios, isso também vai intensificar a chance de fossilização. Ao longo de milhões de anos, os sedimentos se compactam e formam rochas sedimentares, nas quais podemos encontrar fósseis. Então, rochas sedimentares. Geralmente, os fósseis são encontrados nas rochas sedimentares, quase que 100% deles. Às vezes, as partes duras do corpo de um ser vivo são substituídas por minerais e a sua forma original é preservada. Então, troca os ossos, a composição óssea desses seres vivos por minerais. Então,
Isso é a fossilização, é trocar a parte viva por rocha, por minérios. Outros casos, apenas o molde do animal fica reproduzido na rocha. Então você tem apenas o formato da onde tinha um osso do animal. A rocha se deformou, ficou ao redor do osso, o osso foi decomposto e restou apenas a rocha ao redor, com aquele formato. Então existem esses dois tipos de fósseis, no qual o organismo fossiliza, o organismo é mineralizado e no qual fica apenas a forma, a marca daquele organismo na rocha. São raros os casos em que todo o corpo de um organismo fica bem preservado, mas isso acontece com mamutes que tiveram a carne e a pele congeladas ao ficarem soterrados sob o gelo na Sibéria e com os insetos presos na resina de pinheiro, formando o chamado âmbar. Então, os insetos têm o corpo inteiro preservado. Eles ficaram presos dentro da resina do pinheiro. Os mamutes na Sibéria foram congelados a temperaturas muito baixas, de 0 graus. Quando nós colocamos uma carne no congelador, por exemplo, ela dura muito tempo do que se nós deixássemos ela em cima da mesa. Isso aconteceu com os mamutes. Alguns deles, tiveram a temperatura muito baixa, morreram, enfim, congelados, mas a temperatura deles ficou tão baixa que as bactérias e os decompositores não conseguiram decompor esse organismo. Legal? O estudo dos fósseis permite aos cientistas delimitar alguns períodos geológicos ao longo da história da Terra, estabelecendo datas para acontecimentos importantes da evolução da vida na Terra. Então, dependendo do animal, do fóssil que é encontrado em uma camada de sedimento, podemos definir quais eram as condições do ambiente naquele período. Foi encontrado um peixe no topo de uma montanha. Possivelmente naquele período histórico da história da Terra, da formação da Terra, ali era um oceano, era um mar. Não existia aquela montanha, ou a montanha se formou depois, ou o mar estava tão alto que ocupava aquela região. Enfim, você consegue definir as condições do ambiente e as condições da Terra naquele período através do estudo dos fósseis, dos restos fossilizados desses animais. Ele comia plantas, por quê? Porque ficou fossilizado também uma plantinha na região onde seria o estômago dele, as vísceras, ou foi encontrado um fóssil de uma plantinha nas fezes dele. Então, você consegue até a alimentação desses animais identificar através dos fósseis. Estudando a formação das rochas e dos fósseis, os cientistas descobriram que a idade de um fóssil corresponde aproximadamente à idade do terreno em que ele se encontra. Em geral, quanto mais profunda uma camada de rocha, mais antiga ela é. Portanto, os fósseis daquela camada são mais antigos que os fósseis encontrados em camadas superiores. Aí vem, novamente, aquele estudo, aquela comparação com as eras geológicas. Você vai vendo se eles são fósseis mais antigos, fósseis mais novos, quais eram as condições, você vai conseguindo montar um histórico de evolução do nosso planeta. As transformações pelas quais ele, o planeta, e os seres vivos que habitavam ele, que habitavam no planeta, passaram ao longo dos anos. Legal? Ramo de estudo da paleontologia. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.